E aí, galera? Essa é a quinta aula, a segunda parte da quinta aula de Sociologia de vocês, do terceiro ano, ok? A gente vai falar a respeito dos campos invisíveis, que está na página 24 da apostila, módulo 5 ainda, tá? Gente, eu deixei essa parte para essa semana, porque senão o vídeo da semana passada ia ficar extenso demais, já está com meia hora e agora é uma parte curtinha, só que é importante também. É um assunto bastante recorrente, bastante atual, que a gente vai precisar estudar. Eu vou esmiuçar essa parte aqui para vocês e vou recomendar que vocês façam os exercícios da apostila, né? Das páginas 26 e 27. Ok? Então vamos lá, gente. Esse subtítulo do módulo 5 a respeito das zonas rurais, né, os campos invisíveis, gente, é o seguinte: na verdade, não fala só sobre zonas rurais, fala também sobre, e principalmente sobre as áreas agrícolas, né? Veja, gente, o modelo de divisão de terras, né, o modelo de distribuição de terras que foi adotado no território brasileiro desde o início, desde o período de colonização no século XVI, foi um modelo de latifúndios, né? A gente não pode esquecer que o Brasil foi dividido pela coroa portuguesa em capitanias hereditárias. Então, assim, eram faixas de terra gigantes que foram distribuídas assim, de qualquer jeito, pelo rei de Portugal, quando do descobrimento da América. Né? Eu falo descobrimento entre aspas, porque a América já estava lá. Né? Ela foi assim, avistada, né? Ela foi colonizada, ela foi achada, né? Descoberta pelos europeus, mas o continente americano já estava lá, certo? A gente sabe disso. E já tinha habitantes, que eram os nativos, né? Pela Europa ter acreditado que no começo Pedro Álvares Cabral teria chegado às Índias, né? Os habitantes nativos da América foram chamados de nada mais nada menos que índios, certo? Então, gente, no começo, para que fosse organizada a colonização brasileira, o rei de Portugal dividiu em capitanias hereditárias, que vocês já devem ter visto o mapa, aquelas fatias gigantes, né? Mas que não foi para frente. Porém, no início da colonização agrícola, né? Inicialmente foi aquele extrativismo selvagem na costa brasileira, de pau-brasil e procura de minérios preciosos e coisa e tal. Porém, viu-se que havia um grande território que poderia ser usado para o plantio de açúcar, inicialmente, né, no norte, no nordeste, ali na região de Pernambuco. Depois iniciou-se o ciclo do café na região sudeste, por causa do clima também, percebe? E depois na região norte o ciclo da borracha, enfim. Só que, desde o início, essas produções estavam destinadas à exportação. Elas estavam destinadas à produção massiva, né, à produção em grande escala, para que fosse exportado, fosse inicialmente mandado para a Europa. Hoje em dia o Brasil inteiro consome as commodities produzidas nas grandes propriedades, nos latifúndios brasileiros. E hoje em dia existe o agronegócio. Então, o administrador dessas grandes porções de terra, a tendência do administrador dessas grandes porções de terra é mecanizar, usar cada vez mais tecnologia, tanto no plantio como na colheita, para otimizar a produção
e a exportação dessas commodities, né? Desses produtos básicos, né? Não tem valor agregado nenhum. Mas, infelizmente, eu tenho que dizer isso para vocês, o Brasil consome insumos, né? Tipo máquinas, tratores. Eu não sei, eu não estou bem aprofundado nesse assunto, mas eu acredito que até fertilizantes e agrotóxicos baseados em menos toxicidade, né, assim, biologicamente desenvolvido através como é que se diz, de bichinhos, né, de organismos que iriam predar, né, iriam comer os outros bichinhos, né, os outros insetos nocivos às plantas, enfim, agrotóxicos biológicos, né, que tem aquele fundo aquela ideia de conservação da terra, né, do consumo sustentável. Bom, enfim, o que eu estou querendo dizer com tudo isso, né, que eu não manjo muito, que eu não sou biólogo, muito menos químico, porém, o que eu posso dizer como professor de sociologia e professor de história e de atualidades é que o Brasil exporta muitas commodities. Sim, a commodity define uma grande parte do PIB, do Produto Interno Bruto brasileiro. Porém, importa a principal ferramenta que é usada no cultivo e na semeadura e no cultivo e na exportação dessas commodities em grandes quantidades, que são os produtos de capital, são os insumos com valor agregado, como tratores, maquinário, esses agrotóxicos aí que eu acabei de tentar definir para vocês, mas não sou tão bom em biologia para fazer isso. Então, na minha humilde opinião, isso é a opinião de um reles professor de história, a coisa fica 0 a 0. Seria legal se nós tivéssemos tecnologia, não fica tão 0 a 0, né? A nossa produção de grãos e de commodities e de minério de ferro é massiva, é gigantesca devido ao tamanho do nosso território. Só que nós temos que importar tecnologia. O Brasil não tem um investimento no parque tecnológico. Não existe o desenvolvimento o fomento à tecnologia, ao desenvolvimento de produção, ao desenvolvimento de tecnologias voltadas para o cultivo, para a agricultura, percebe? Então, a maioria das grandes tecnologias, a maioria dos grandes maquinários operados eletronicamente, operados por satélite para semeadura e colheita de grãos no Brasil, vem de fora, né? Percebe? Nós temos que exportar muito, mas em contrapartida a gente compra muita tecnologia estrangeira. Bem, isso não vem ao caso, isso aí foi um esclarecimento para que vocês tenham conteúdo também, né? Para que vocês consigam visualizar o que eu estou falando. O principal assunto abordado na segunda parte do módulo 5, que a gente deixou para estudar essa semana, é a distribuição de terra. É a distribuição em grandes pedaços de terra de uma propriedade só, de um proprietário só, chamados latifúndios. E, assim, isso define o agronegócio como dominante no Brasil. Então, as áreas rurais, né, fora da mancha urbana, do perímetro urbano das grandes cidades, elas são distribuídas dessa forma, em grandes latifúndios produtores. E onde fica a agricultura familiar? Em pequenos pedaços de terra, concentrados ao redor de núcleos rurais. Percebe? De pequenos povoados.
de pequenas cidades que se constituem centros distribuidores também de defensivos agrícolas e de equipamento agrícola para o pequeno produtor, para o produtor familiar. Grande medida que é polêmica aqui no Brasil e que eu aconselho vocês a terem sempre em mente é a tal da reforma agrária. Porque muitas dessas propriedades, gente, elas não são tão produtivas assim. Elas só estão concentradas na mão de um proprietário, porém, elas não são assim grandes produtoras de grãos, grandes produtoras de qualquer coisa, né? Tanto pecuária, né? A criação de gado, enfim. Existem terras que são ociosas, que poderiam ser redistribuídas, porém o assunto da reforma agrária aqui no Brasil é um assunto que é muito delicado, ele toca em vários pontos de gente muito poderosa e influente que simplesmente não quer que isso aconteça. A verdade é essa, né? Não há o desejo dos grandes proprietários e dos administradores do território brasileiro que essa distribuição ocorra. Para acrescentar nesse assunto, a administração pública brasileira tem assim dois órgãos muito grandes que ajudam, que auxiliam, né, dão um auxílio técnico para o grande produtor, que é o Embrapa, né? Aqui tem o significado da sigla Embrapa. Vamos lá, vamos pesquisar que isso é interessante para gente conhecer, né? Olha lá, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Veja, esses órgãos, olha, eles potencializam o mercado externo, a exportação, né? O mercado interno, que é realizado pela agricultura familiar, que é assim abastecido pela agricultura familiar, não tem tanto auxílio assim do Embrapa, né? E nós temos a Conab. Olha, Companhia Nacional de Abastecimento, também voltada para exigências, para o suporte da agricultura de exportação, né? Olha lá, ó. Para atender às exigências de grandes produtores voltados para o comércio exterior. Isso está na página 25 da apostila. Gente, infelizmente, a realidade nossa é essa. Tá? O que eu queria passar para vocês nessa segunda parte do módulo 5 era justamente isso. A distribuição desigual de terras, a existência histórica de latifúndios, né, de grandes propriedades monocultoras voltadas para a exportação, certo? Assim, são grandes propriedades de um proprietário ou de um aglomerado de sócios que vão praticar a monocultura, que não está direcionada para abastecimento de mercado interno, e sim para exportação de commodities. Percebe? Aqui no Brasil a gente tem várias tentativas de fomentação, né, de incentivo à reforma agrária. Porém, é um assunto um tanto quanto tabu, né? No Brasil é um assunto meio que delicado para se discutir. Eu queria comentar com vocês que existem órgãos da administração federal, da administração pública, voltados para o suporte técnico e operacional da produção agrícola voltada para exportação, desses latifúndios monocultores, que é o Embrapa e essa Conab, como eu acabei de falar para vocês. Nem eu sabia da Conab, só sabia do Embrapa. O que mais que tem aqui, ó, que é importante a gente citar? Para produção familiar,
para abastecimento do mercado interno, a gente tinha, eu não sei agora se ainda existe, uma cooperativa. Não, aqui no texto não menciona nada sobre uma cooperativa que existia alguns anos atrás. Né? Tipo Coab. Eu até nem lembro o nome da cooperativa, mas era de incentivo e suporte ao pequeno produtor, à agricultura familiar. E assim, provavelmente, se não for extinta, está sucateada, ou seja, está antiga e obsoleta. Né? Vamos até deixar de lado esse assunto da reforma agrária, porque isso aqui é delicado demais. Né? A gente tem aqui o movimento do Sem Terra, né? Movimento dos trabalhadores, MTST, né? Movimento dos Sem Terra, isso. Que eles estão sempre, vamos dizer, cutucando o mapa, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, na questão de requisitar e solicitar incentivos, né, solicitar ações no que diz respeito à reforma agrária. Esse é um assunto delicado. Toda essa movimentação, essa ocupação rural, ela ocorre fora das áreas urbanas, né, fora da mancha urbana que a gente conversou a respeito na nossa última aula. E né, acho que o resumo da ópera nesse módulo 5 é esse: a concentração das propriedades rurais, né, a distribuição das propriedades rurais e do meio de produção agrícola no Brasil. Não esqueçam, os latifúndios são monocultores, né, eles realizam uma cultura só, feijão, soja, arroz, mas uma cultura só, sempre no latifúndio, com finalidades de exportação. A agricultura familiar, a agricultura de médios e pequenos produtores, que atenderia, teoricamente, o mercado interno, ela encontra pequenos espaços no território do estado, das grandes cidades, nos territórios rurais, né, que a gente chama, no campo. E esses territórios também, eles acabam por formar naturalmente um núcleo que eles chamam de povoado. Né? É um núcleo semi-urbano, né, que é chamado de povoado, que atende às necessidades dos pequenos e médios produtores, certo? Mas, assim, os órgãos governamentais que deveriam assistir esses pequenos e médios produtores, eles estão sucateados, estão antigos e defasados, né, e obsoletos. Gente, o resumo dessa última parte do módulo 5 é basicamente isso que eu falei para vocês. Mas eu recomendo fortemente, isso eu recomendo mesmo, tá? Porque é um assunto, além de delicado, é um assunto que, para vocês que estão no terceiro ano e que pretendem acessar uma universidade, uma faculdade, né, uma instituição de ensino superior, é um assunto recorrente. É um assunto recorrente nas questões e é um assunto que é facilmente abordado em temas de redações, certo? E se o tema de redação não explicita a distribuição de terras, né, a configuração da área produtiva, o assunto pode orbitar. E esse conteúdo que eu estou passando para vocês pode ajudá-los a ter argumentos, né, conteúdo mesmo, para realizar uma redação com introdução, desenvolvimento e conclusão. Perfeito? Então eu recomendo fortemente que vocês façam os exercícios. São poucos, são 3 exercícios, né?
nas páginas 26 e 27 da apostila de vocês de Sociologia. Porque nós vamos continuar batendo nessa tecla, né? Olha lá, o módulo 6, que a gente vai conversar semana que vem, é a respeito da questão alimentar e nutricional, segurança alimentar e nutricional. Isso não diz respeito só ao Brasil. Segurança alimentar é um assunto mundial, inclusive com pitacos e mais pitacos da ONU, da Organização das Nações Unidas, certo? E outros órgãos também. Mas isso a gente vai conversar semana que vem. Nessa semana, o que eu desejo para vocês são bons estudos, boa sorte nos estudos, né? Assim, eu desejo um bom desempenho para vocês no terceiro ano, foco, e agradeço pela atenção de vocês nessa aula que a gente acabou de passar, ok?